Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar aqui na TV Cidade de Farroupilha e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho uma enorme satisfação de receber aqui meu convidado mais que especial, meu parceiro de vida e de negócios, e a gente vai falar sobre as vendas, novas perspectivas de vendas. Seja muito bem-vindo, Marcos Brinhol. Acabei não falando o nome dele. Não, tranquilo. Eu que agradeço, Juliana, por estar aqui novamente. E a gente está falando de um assunto que impacta muitos negócios, impacta muito as vidas das pessoas, né? Porque tudo numa empresa acontece a partir de uma venda, né? E assim como uma decisão, né, para acontecer, né? Mas eu queria que tu te apresentasse para o público. Algumas pessoas já viram, a gente já fez um programa lá no mês de junho, foi um programa especial. A gente falou sobre neuromarketing. Neuromarketing e um pouquinho de neurovendas, mas muito direcionado à inovação, neuromarketing e outros assuntos. E foi no Dia dos Namorados. Eu ia dizer, foi o presente dele no Dia dos Namorados. Então, Marcos, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua... a tua vida junto de vendas, desse trabalho que tu já desempenhou em diversos setores, né? Tu brinca até que tu já atuou em diversos segmentos, né, na área de vendas. Certo. E eu queria que tu trouxesse essas perspectivas pra gente hoje conversar. Tá. Eu atuo em vendas mais de 20 anos. Trabalhei em setores bem disruptivos, fui bem disruptivo na minha carreira. Atuei desde, como eu brinco contigo, desde acessório para carretas como venda de chocolate. Então, são públicos diferentes, culturas diferentes, assuntos diferentes, produtos diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Que era levar produtos que eu realmente acreditasse, né? Que realmente eu teria, se eu tivesse uma carreta, eu usaria aqueles acessórios, ou se eu fosse, como eu amo chocolate, eu vendia aquilo que eu acreditava, que era não posso falar marca, mas muito excelente, né? Então, tudo isso na venda, a minha história nas vendas, junto com os meus propósitos de vida. Né? Então, os meus propósitos, meus valores e os meus princípios. Né? Dentro da tua formação, hoje tu tem a formação em marketing, né? Mas atua na parte de vendas também, devido a várias das especializações que tu fez também. Então, Sim. Fala um pouquinho da tua formação. Eu sou formado em marketing porque eu acredito que o marketing ela gera demanda para os setores de vendas, né? Então eu fiz a minha graduação em marketing, fiz uma especialização em neurociência aplicada a negócios, fiz outras especializações na parte de inovação, mas não concluí elas, né? E estou cursando um mestrado em neurociência aplicadas a negócios, né? Tudo porque eu sempre tive vamos dizer assim, a curiosidade, né, de como eu posso oferecer o meu produto de uma maneira diferente, como eu posso ser mais assertivo na hora de vender um produto ou de um serviço. E é isso que eu gostaria que tu trouxesse hoje para o pessoal, para a gente poder falar também na questão das novas perspectivas para a área das vendas, né? Porque, querendo ou não, as vendas, hoje eu acho que até aqui, né, foi muito trabalhado a questão das técnicas de vendas em si, mas eu acho que as novas abordagens falam muito mais sobre o próprio cliente em si, né? Sim. E também tem outras abordagens. Eu queria que trouxesse isso pra gente também. O próprio Fórum de Economia, né, que é até 2025, trazia que as pessoas, o foco, né, do Fórum Mundial, que as empresas têm que colocar o foco nas pessoas. E a gente esquece que vendas também é isso, parte desse princípio. Foi-se o tempo que vender era, eu tinha o produto,
é assim que tu quer. É assim que vai ser. Não tem uma modificação, ele não é pensado em ti. Ele é pensado e desenvolvido na empresa, criado e colocado no mercado. Foi-se esse tempo, né? Com a evolução da evolução industrial, outras evoluções que a gente tem no mercado, que a gente saiu de uma indústria 1.0 para uma 4.0, para uma 5.0, né, que já tem alguns lugares que já estão implementando a indústria 5.0. Nós no Brasil ainda estamos implementando, algumas empresas no processo inicial, outras nos processos mais avançados. Nós estamos colocando a indústria 4.0, né? Mas é um processo que eu digo que é voltado para as pessoas. Então, como eu posso vender mais, vender melhor, se eu não conheço as pessoas, se eu não conheço o meu público? Então, o que eu trabalho não é na técnica para frente. Então, eu entendo muito bem meu produto e conecto com várias técnicas de vendas, a spin selling e outras, né? Não é isso. O que eu trabalho é o processo anterior, é entender do comportamento humano para, assim, aliar as técnicas e poder ser mais assertivo nas vendas, e não importando o produto. Né? Porque a partir do momento que tu conhece as pessoas, não importa o produto. Tu vai entender da necessidade dela. Né? Então, por exemplo, eu consegui olhar uma pupila de uma pessoa e entender quando o assunto está sendo muito, vamos dizer assim, está sendo atrativo. Ou quando eu estou observando uma postura de mãos, ou até mesmo do corpo em si, dos pés, a postura corporal, eu entender se eu estou sendo maçante com o assunto ou se eu estou sendo interessante com o assunto, né? Porque eu tenho uma máxima que eu aprendi com os meus mestres, é que eu tenho que ser interessante, não interessado. Que eu tenho que fazer o meu cliente sentir para poder fazer sentido. Tá muito mais focado nessa parte do cliente, até mesmo na própria jornada do consumidor ou na jornada da compra, ter esse conhecimento relacionado ao conhecimento junto às pessoas, para que eu tenha uma abordagem mais assertiva também na hora da venda, né? Sim, está muito mais nessa parte do comportamento do consumo, eu entender como eu consigo persuadir através do meu produto, entendendo a necessidade do meu cliente, como eu consigo encaixar a necessidade, o problema dele com a solução e os benefícios que o meu produto vai trazer. Né? Então, é essa análise. Então, por isso que eu digo o que é antes. Então, eu tenho que entender o perfil do meu cliente, entender o perfil comportamental, entender a tribo que ele pertence, a cultura que ele está inserido. Então, é um assunto sério, sim, mas que impacta muito as vendas. Eu não posso querer trazer para uma pessoa que tem um perfil comportamental de dominante, governador, e outros exemplos, eu não posso trazer uma venda muito num processo. É assim, assado, assim, assado, assim, assado. É como funcionar esse produto. Funciona assim, 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 assado, para um dominante. Ele não vai te escutar. Ele quer agilidade no processo. Então, eu tenho que entender... Que o vendedor tenha uma abordagem mais objetiva, mais prática. Sim, ele não tem tempo. Até porque a tomada de decisão dele é mais rápida, né? Muito mais rápida. Né? Então, por isso que é um processo de venda atrás. Então, não é só eu dominar meu produto, é eu começar a entender e dominar o processo. É que nem nós lá em casa. Né? Tu tem o perfil dominante. E eu tenho tinha o perfil influente e estável. Então, cada vez que tu falava para mim as coisas, eu ficava quieto e falava contigo e não te escutava. Né? Ou então, todas as tomadas de decisões eram a partir de ti. Então, por uma questão de sobrevivência no nosso relacionamento,
eu precisei entender que eu precisava também ser dominante. Que, na verdade, a questão do perfil comportamental, que a gente fala muito, né? Ele, na verdade, ele não nos define. Não. Ele mostra como a gente está, porque, na verdade, ele também ele pode ser ajustado, né? De acordo com as nossas próprias necessidades. É uma forma adaptativa, inclusive, né? Quando a gente está dentro de uma função ou dentro de uma área de atuação, a gente precisa de mais habilidades que correspondem a um determinado perfil, né? Sim, é o meio onde a gente sobrevive. Então, exatamente. Por isso que é uma questão de sobrevivência. Por isso que a gente tem que adaptar. E a mesma coisa, o vendedor, né, a pessoa que está vendendo, poder fazer essa leitura, né, do comportamento do seu cliente na hora da venda, para que ele tenha um direcionamento bem assertivo, né? Sim, porque vendas é construir relacionamentos. Então, as pessoas dizem, para vender basta se comunicar. Tudo bem, precisa saber ser um bom comunicador. Mas tem muitas questões que vêm antes, né? Eu não posso usar técnicas... né? É isso. Eu usar técnicas de venda de carro, eu querer utilizar para venda de chocolate. Eu não posso querer trazer técnicas, posso até entender da técnica, ler um bom livro, mas eu tenho que adaptar. Eu tenho que adaptar a cultura. Eu vou pegar um livro que foi escrito numa cultura americana, que é muito boa, que tem uma prática visão de negócio, uma visão, uma forma de trabalhar a venda muito agressiva, eu trazer para uma cultura diferente, onde ela não aceita essa agressividade, né? Então, por isso que eu tenho que entender de comportamento para aliar a técnica que eu estou aprendendo com a cultura onde eu estou inserida, com o comportamento onde eu estou inserido. Por isso que aí sim tu vai ser mais assertivo. Isso é inovação em vendas. Eu entender do comportamento, que aí eu consigo trazer qualquer necessidade para o meu cliente. Entendendo realmente que se naquele dia que eu estou fazendo a visita, eu estou entendendo se o meu cliente está aberto à negociação. Se o ambiente onde eu estou, que está o ar-condicionado muito frio, ou a bebida muito gelada que ele está tomando, vai auxiliar na hora da negociação. Né? Influencia um monte. Né? Então, é entender esses mínimos detalhes para antes da venda. Então, deixa de ser só eu me preparar. Quantos produtos eu tenho que vender para aquele cliente, qual o valor mínimo que eu tenho que colocar de pedido naquele cliente, e eu entender as necessidades. Se aquele meu produto realmente vai atender a necessidade de cliente, para mim conseguir tirar um pedido bom, que seja atrativo tanto para ele como para mim, né? Exatamente. E essa questão que a gente ouve muito do tipo, todo mundo já nasceu sabendo vender. Do tipo assim, todo mundo vende o tempo todo. O que tu acha sobre essa frase aí? Como tudo na vida, a gente sempre tem que buscar conhecimento e preparação. E todo mundo fala que a gente já nasceu vendedor, porque a partir do momento que tu tem uma ideia e tu quer convencer que ela é boa para outra pessoa, ou persuadir a outra pessoa, tu tá vendendo. Eu tô vendendo a minha ideia para ti, assim como tu vendeu agora. Só que na minha visão, no tempo de estudo e na forma como os negócios estão hoje, cada vez evoluindo mais e mais e mais, aonde eu saí de uma venda, aonde eu dominava todo o meu produto, e eu chegava e inseria para o meu cliente e dizia, não, aqui é esse produto que tu precisa. Para uma venda hoje, que antes de eu chegar no cliente, ele já sabe tudo do meu produto, tudo do produto do meu concorrente, qual é o meu diferencial? Então, se eu ainda tiver a visão que de médico, vendedor, todo mundo tem um pouco, né? Então, isso está errado. É muito errado. Eu ainda sinto que o mercado tem uma visão tão errada, que hoje não tem uma faculdade para vendas. São cursos, são pós,
junto com um outro sistema, psicologia de vendas e de comportamento. Algumas coisas são mais cursos ao invés de uma graduação. Um desenvolvimento mais profissional. Mais né? profissional. É uma gestão comercial. Tudo bem, tu tem que entender da gestão do comércio, mas tu também tem que entender de todos os processos de vendas. E eles estão e são complexos, né? Como a nossa sociedade. E porque envolve muita coisa, né? Dentro do processo de vendas, né? Sim. Então, tem diversos aspectos aqui que o vendedor ele tem que ter muito mais consciência do que ele quer para que ele busque as melhores ferramentas, as melhores abordagens, né, para que ele possa realmente efetivar a venda e aí ter resultado, né? O que tu vê hoje, assim, Marcos, na questão dos principais desafios hoje nas vendas, assim, que tu ouve mais do pessoal se queixando na área de vendas? É que falarem que hoje não tem mais vendedor como antigamente, é difícil formar vendedores, que marketing e vendas brigam, que marketing e financeiro brigam, que vendas e logística brigam. Não é assim. Foi-se esse tempo, foi-se essa visão. Hoje, com as novas visões de negócios, eu tenho que entender que eu tenho que estar todos os setores da empresa voltados para o cliente, não só mais o vendedor. Então, a partir do momento que eu entendo que todos os meus setores têm que estar voltados para o cliente e eu tenho que ter um processo colaborativo entre meus setores, aonde eu entendo que marketing gera demanda, neuromarketing, neurovendas entende a demanda e vendas atende a demanda, assim como os outros processos da empresa, eu vou solidificar melhor meu negócio. Eu vou ter uma previsão de crescimento dentro do meu negócio. Então, esses entendimentos que precisam ser levados para dentro das empresas, né? Não é porque o financeiro não autorizou tu fazer uma venda para um cliente que isso é ruim. Não, é bom. É melhor que eu não ter entrada de dinheiro, eu vendi o produto, mas eu estou com um problema no meu caixa, porque os meus clientes não estão atendendo. Então, é uma união de serviços para manter a saúde financeira da empresa, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso ter mais clientes sadios, levar para dentro da minha empresa? É a partir do momento que eu entendo o meu cliente, entendo o meu processo, e assim eu vou estruturando a minha venda, né? Inclusive, ter essas ferramentas, pode-se utilizar hoje, né, como a gente tem de tecnologia também, pode-se utilizar de diversas ferramentas para ter esse processo mais efetivo também com relação às vendas, né, como um aliado aí do vendedor. Não, totalmente. E a gente vê que hoje um processo de venda, ele deixou de ser só o vendedor e o marketing aliado. O marketing faz as campanhas e o vendedor vai lá, pega a campanha e só mostra para o pessoal, e aqui estão meus produtos e isso. Hoje o marketing digital, ele é um aliado estratégico para vendas, né? Então, a partir do momento que as empresas não entendem isso ou não buscam alinhar o marketing digital aos meus processos de vendas e dentro disso preparar ou estruturar minha equipe de venda com SDR, que é o pré-venda, entender, analisar e qualificar os meus clientes para depois então ir para um fechamento de venda ou para um pipeline de venda, ali onde eu tenho todos os meus processos da venda, entender que o meu comportamento de consumo ou a jornada de compra da minha empresa leva 3 meses, que eu tenho clientes em diferentes níveis dessa jornada e quanto tempo cada cliente passa nessa jornada. Então, assim, eu consigo manter
a questão sadia do financeiro da minha empresa. A partir do momento que eu tenho tudo isso mapeado, né? Traz muito mais clareza e também te traz métricas, né? Sim. Com relação aos resultados e tudo mais, para fazer um acompanhamento ou antecipar, né? Ver o que precisa ser ajustado para que tu possa buscar recursos para ajustar isso e ter um resultado mais rápido. Sim, e falando da inteligência artificial que tu trouxeste para mim, algum tempo atrás eu tinha lido, a inteligência artificial vai substituir os vendedores. Nunca vai substituir. Ela é um aliado dos vendedores, daqueles que estudam e buscam entender o que vai facilitar no processo dele, a inteligência artificial, né? Porque ela é uma extrema aliada. Ela é uma extrema aliada na hora de construir copies, ela é extrema aliada na hora de construir um material que tu precisa entregar para o teu cliente, um processo de comunicação, facilitar uma comunicação com o teu cliente. Claro, visando que tem algumas comunicações que o teu cliente não quer um robô. Ele quer um relacionamento, pessoa a pessoa, olho no olho, né? Na hora da venda ainda, claro, temos várias formas, né, de vender, mas esse é um tipo que nunca vai sair do mercado, né? Porque sim, temos muitas pessoas que não gostam de compras, que são através de robôs, que buscam esse contato, né? Tem pessoas que visam segurança, por exemplo, através de uma compra assim, né? Eu quero estar lá falando com o vendedor, enfim. Tem público para isso e vai ter sempre mercado para isso, né? O marketing digital é um aliado nas vendas. Ele te dá mercado, ele faz tu alcançar mercados que tu nunca imaginou antes. Sozinho não iria conseguir, né? Isso, mas tu muito bem sabe, no teu livro tu escreveu isso, das questões complexas, né? Da sociedade complexa e das questões de relacionamento em si. Então, essa questão do olho no olho, do eu visitar o meu cliente, eu construir um relacionamento, não importa se é no digital ou no offline. Todo o processo ele tem isso, ele busca isso, a gente busca ter um relacionamento, as relações sociais, né? Então, muito no teu livro, tu deixou muito claro isso, e não foge disso. Mesmo as pessoas não querem falar com uma máquina, elas querem que resolvam o problema dela, de uma forma fácil. E cada rápida. vez mais as empresas que vão ter mais sucesso são as que mais solucionam problemas, né? Sim, que tiram os pontos de fricção com o meu cliente, aonde eu tenho o quê? Um livre acesso, aonde que eu consiga colocar o meu problema e eu consiga ter uma resposta rápida, aonde a Amazon faz muito bem isso, que ela tirou todos os pontos de fricção dentro do site dela e deixou fácil fazer negócio com ela, que é uma frase de um mestre meu, o de Chiara, que tem que ser fácil fazer negócio com você. A partir do momento que tu entender isso, cara, as tuas vendas vão ser muito mais fáceis. A partir do momento que eu trago por um produto diferente que eu estou lançando no mercado, que ninguém conhece, mas eu consigo trazer um ar de familiar, as pessoas acabam se identificando e facilitando o processo. Facilitando, porque a gente tem, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, a partir do momento que eu quero economizar energia, se eu conheço algo, é mais fácil que eu vá na caneca vermelha do que na caneca azul, porque eu já conheço a caneca vermelha. Ela é mais familiar, né? Te gera mais segurança, inclusive, né? Sim. Mas a questão dos pontos de fricção que tu colocaste é muito interessante, né, Marcos? Porque na questão de quando, principalmente hoje no digital, né? Quando fica muito difícil aquele processo de venda, fecha uma página, abre outra, não sei o quê, e abre aqui e aqui. As pessoas muitas vezes desistem, né? Se torna mais difícil, dificulta o processo de venda. Então, quanto mais fácil for esse processo, mais tranquilo se torna a venda, ou mais rápida, talvez?
mais ágil. Mais ágil. Mais ágil. E não precisa ser só a venda no digital. Pode ser a venda no offline, no tete a tete, no cara a cara, no olho também. Quanto menos pontos de fricção ou de trâmites ou de questões para te levar a esclarecer uma dúvida do cliente. Bah, tudo bem, eu posso não saber a resposta aqui, mas eu te envio, beleza, uma vez tudo bem. Mas todas as vezes é um ponto de fricção que tu tá levando para o teu cliente. Então, por isso dessa preparação em conhecer o teu cliente, conhecer o teu produto, conhecer o teu serviço, conhecer a necessidade do teu cliente, porque ele pode dominar o produto do cliente faz isso, com o teu concorrente faz isso. O teu produto faz isso, tá? Mas meu produto tem esses benefícios, a minha empresa ela é mais simples, mais fácil de fechar negócio, é mais rápido a interação, a entrega é mais rápida. Então, eu entender esses pontos de fricção que eu tenho com o meu cliente, entender que todos os setores da minha empresa estão voltados a atender o cliente, não só o vendedor, né? Entender todos esses processos, né? Isso vai agilizar o processo de venda. Bom, ainda voltando um pouquinho para trás, mas fazendo essa pergunta relacionada à questão das dores hoje dos vendedores, né? Eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho mais essa demanda, assim, que tu ouve muito o pessoal se queixando, que eles têm mais dificuldades na hora de vender, por exemplo. As metas. Um mês eu tenho uma meta, no outro mês triplicou, quadruplicou, quintuplicou minha meta, mas eles não estão vendo o mercado está dizendo que isso não vai realizar, e saí eu lá correndo atrás. Não sabe nem como fazer, Não né? sei nem como fazer. Claro, vendedores que têm uma grande cartela de relacionamento, é mais fácil. Muitas vezes eu não entendo o meu vendedor, não sei os sonhos deles, não sei as metas pessoais dele, mas simplesmente coloco ele lá. Ou o vendedor entrou novo dentro da minha empresa, ele está com uma meta igual a do... Com um fator motivacional, né? Sim, está com a meta igual a de um vendedor e nem antigo. sempre, né? Sim. Então, eu entendendo esses processos, entendendo das pessoas, entendendo que sim, os meus vendedores são pessoas, não são máquinas, né? Que eles têm os sonhos deles, eles têm as metas pessoais deles, e como eu consigo encaixar as minhas metas da empresa com as metas pessoais deles. Que nem sempre, muitas vezes, dando mais metas, vai ser um fator que vai motivar, né, a minha equipe. Tem várias formas de motivar a minha equipe também, não só a questão de metas. Né? Sim, é entender a pessoa, que os meus clientes são tanto os meus clientes internos como externos. Pô, eu quero vender mais e eu só colocar meta, fazer com que o meu vendedor não consiga respirar, não consiga dormir, não consiga criar relacionamentos ou criar estratégias para poder atender os clientes, o que eu vou estar fazendo? Por um certo período, beleza, eu consegui manter. Mas daqui a pouco, quando tu vê, eu estou tendo alta rotatividade dentro da minha fábrica. E o que acontece hoje, né? Sim, uma das maiores queixas aí dos gestores, dos líderes hoje, é a questão de rotatividade, né? Sim, ou até mesmo as questões lá, olhar, o vendedor está com um carro melhor que o meu. Sou dono da empresa e estou olhando, o vendedor está com um carro melhor que o meu. Cara, que bom! Que bom! Uma equipe de vendas que ela está... Bem sucedida, né? Muito bem sucedida. Resultado para a empresa. Sim, e foi-se o tempo que... não, é só meta. As pessoas são pessoas. Volto a dizer, a partir do momento que eu entendo... E não é só as pessoas dos setores de vendas, são as pessoas de todos os setores. A partir do momento que eu sei muito bem o direcionamento da minha empresa, para onde ela vai, como ela vai e com que valores ela vai para chegar até lá, eu tenho um engajamento maior. Eu quero engajar o meu setor de vendas, eu entendo tudo isso. Eles conseguem perceber para onde a empresa está se direcionando e aliado aos sonhos deles, às metas deles, eu consigo alinhar isso também.
Porque não adianta eu querer ter um vendedor que ele tem o sonho de ter um Porsche, mas a minha empresa não vai deixar ele ter o Porsche, porque, pô, ele está ganhando mais do que eu. Verdade. E eu vou agora, para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu vou te perguntar nessas questões de pedir das dores ali, né? Mais frente a frente é melhor. Então, eu queria te pedir, com relação às tendências, o que tu enxerga hoje dentro, porque a gente está falando muito sobre as novas perspectivas nas Certo. vendas, né? Então, que são abordagens diferentes, e eu acho que vem muito encontro que a ciência nos trouxe hoje de informações sobre o que é mais efetivo nas vendas, né? Eu acho que a ciência nos trouxe muitas respostas, principalmente ao longo desses últimos anos, né? Principalmente nesse sentido, do que aquelas técnicas repetitivas, que são sempre as mesmas abordagens e que, vamos combinar, né? Não colam para qualquer pessoa. Sim, sim. O próprio desenvolvimento do vendedor, né? Que é onde... que tenho certeza também que vocês já foram abordados de diversas formas, né? Que é o empurra produto. Só quero vender o meu produto, mas eu não quero te entender, nem quero saber se é isso que tu quer para ti. Sim, né? foi o que Ou aconteceu com fazer com Gramado, né? Que foi proibido de ter o vendedor. Ali foi um tipo de abordagem. Da abordagem, né? de venda. Abordagem de venda. Foi proibida porque era uma forma agressiva. Que teve, na verdade, né, um índice de reclamação muito alto, né, que era desconfortável para os turistas. Então, são culturas diferentes. Exatamente. Como é que eu quero inserir numa cultura de uma pessoa que vem fora? Não, tem que aceitar a minha cultura. Tudo bem, vai aceitar por um determinado tempo. Mas será que vai durar? Uma coisa é a cultura do lugar que eles estão visitando, a outra é a abordagem. É muito agressivo, como foi, né, digamos, definido, mas também é uma abordagem muito brusca, muito invasiva, né? Então assusta as pessoas. Não adianta eu ter uma abordagem sem uma experiência. Porque outra questão que levanta, que muitas pessoas falam, tu vai em Paris, só falam francês, se negam a falar qualquer outra língua. Mas eles têm uma experiência, né, para poder exigir algumas coisas. Outra coisa é tu ter uma cultura, tu chegar e querer, não, pega o meu produto aqui. Pô, a pessoa e a venda, ela se torna muito ruim, uma experiência ruim para o cliente, né? Tanto é que essas reclamações foram que geraram, né, através dessas métricas, que trouxe uma nova perspectiva. Então, teve que ter um alinhamento, né, ou criação de regras para que todos busquem novas alternativas agora, né? O que as pessoas buscam quando vão para Gramado? Uma experiência. A melhor experiência da vida deles, a Europa brasileira. Pô, e eu vou estar num lugar, eu estou passeando e tem um cara chato... Que é uma coisa forçada, né? Forçando. Exatamente. É um processo. E voltando à tua pergunta, o que eu mais daria foco, ou dicas, ou para as tendências. Para as tendências, é eu entender que a inteligência artificial, ela é uma aliada, não uma concorrente. É eu entender que eu tenho que entender de pessoas, de comportamento. É eu entender que eu preciso sim saber meus sonhos, minhas metas, meus objetivos na ponta da língua. É eu entender que eu tenho que... A inteligência emocional ou a gestão das minhas emoções é super importante, porque a venda não é uma venda racional, é uma venda emocional. A gente justifica com a razão. As objeções é um processo racional que eu estou quebrando através de alguns argumentos que eu vou trazer uma certa emoção. Há um produto novo, é uma venda racional? Mas eu trago uma apresentação de produtos em tópicos, mas depois eu encanto com a emoção. Então, é entender disso, que todos os processos, a venda deixou de ser B2B, B2C, para ser pessoa para pessoa.
Exatamente, muito bom. Marcos, e para a gente encerrar o programa de hoje, que eu adorei falar de vendas contigo, e eu acho que tu ajudou bastante aqui o pessoal também com muita informação. Eu gostaria que tu finalizasse aqui com uma mensagem para o pessoal. De deixar vermelho ou sem ficar vermelho? Não me deixa vermelha, por favor. Tá bom. Então, a minha mensagem é... as vendas é algo maravilhoso que a gente tem. É uma forma e são oportunidades de eu estar conhecendo os lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, aproveitem isso. Tirem aquele preconceito com as vendas, porque o conhecimento que tu adquire em vendas, tu leva para todas as áreas da tua vida. Como eu ser um pai melhor, como eu ser um irmão melhor, como eu ser um filho melhor, como eu conseguir ganhar um chocolate da minha esposa mais fácil. Então, são as negociações, é o processo em si, a experiência em si. Então, curta isso e desmistifiquem que vendas é fácil, é só tu saber falar. Não, estudem, busquem o conhecimento, que vocês vão ver que as vendas vão te preparar para todos os mundos. Muito obrigada, Marcos, pela tua fala aqui, por estar falando, trazendo para o pessoal aqui novas perspectivas na área das vendas. Acho que também trouxe vários pontos que são reflexivos também com relação a isso, né? Muito obrigada aí pela tua contribuição, pela tua participação. Eu que só tenho a agradecer o teu convite por estar aqui, estar falando algo que eu amo além de ti. E claro, tu vem em primeiro lugar, depois vem as vendas, né? Também, né? Então, essas questões, então, eu só tenho que te agradecer por tu estar me dando a oportunidade de estar falando aqui, né? E isso é muito importante. E eu espero que vocês também tenham gostado, curtido aí essas novas abordagens dentro das vendas. Obrigada, Marcos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.